Olá, que tal? Eu sou Celeste Lopes, sou chilena e a tua professora de espanhol. E hoje eu vou responder uma pergunta que mandaram no meu Insta, Espanhol na Veia. A pergunta foi a seguinte: como posso aprender espanhol com mais facilidade? Eu achei uma pergunta muito interessante. E com meu marido pensamos numa ilustração para responder essa pergunta. Então, imaginem duas mulheres que desejam muito tirar a carteira de motorista. A mulher A decide ir para a autoescola. Ela aprende teoria, 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 faz a prova teórica e, como ela é uma aluna muito estudiosa, ela tira uma ótima nota. E depois vai para a parte prática. Pouca prática, mas consegue tirar a carteira de motorista. Por outro lado, temos a aluna B, ou mulher B, que é uma mulher que observa já há muito tempo o pai dela dirigindo. O pai dela é um homem que tem experiência na direção, realmente tem a direção na veia. E ele explica com muito carinho para a filha. Realmente ele se preocupa e ela também. Ela observa, escuta, pergunta e ainda tudo com situações da vida real. Ela consegue também tirar a carteira de motorista. Mas agora, qual das duas você acha que aprendeu a dirigir com mais facilidade? Qual das duas você acha que na hora realmente de pegar o carro e ir para a rua vai se sentir mais confiante? Sim, vai se sentir mais confiante na hora de dirigir. Eu acredito que a aluna B. Por quê? Porque ela não somente aprendeu a teoria, senão que aprendeu a teoria junto com a prática, e não foi pouca. Então, hoje, eu acho que vocês também podem aprender o espanhol como aluna A, com teoria, 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 gramática e pouca prática. Mas daí vai ser um processo que, na hora da prática mesmo, talvez de você viajar para um país que fale o espanhol, essa mulher vai se sentir travada na hora de falar. E vai falar portunhol. E também, quando ele escuta o nativo falando, ele fica, eles falam muito rápido, gente. Ou você pode, no caso, estudar espanhol como a aluna B. A teoria é importante, sim, mas muito mais a prática. Então, eu até vou explicar isso um pouquinho melhor. Vocês podem até ter o conhecimento, tá? Musical, talvez sabem a teoria musical. E vocês nunca, talvez, tocaram no instrumento. Então, não basta somente você saber a teoria, você tem que praticar, né? Até para você se tornar um músico, talvez experiente, você precisa anos de prática. Então, a mesma coisa, gente. Se você quer realmente aprender o espanhol, né, chegar à fluência, você não pode simplesmente ficar no conhecimento, talvez regra gramatical, essas coisas. Por quê? Porque você não vai desenvolver a habilidade de falar, a habilidade de entender um nativo, a habilidade de escrever e a habilidade de ler em espanhol. Então, realmente você precisa praticar. E eu poderia falar realmente que vocês até podem fazer um curso de espanhol. E é bom, porque isso vai te ajudar para entender. Seria como o conhecimento, né? A teoria. Talvez até pratique um pouco. Mas o que realmente vai te ajudar é você passar tempo com o idioma todo dia, tá? Então, isso é muito importante mesmo. E agora eu vou falar 4 dicas. Sim, 4 dicas para você realmente aprender o espanhol com mais facilidade. Então, se você realmente deseja muito
Você ama de paixão o espanhol? Fica até o final porque essas dicas são ótimas, tá bom? Primeira dica: tenha um objetivo. Sim, para qualquer coisa na vida é bom você ter um objetivo. Então, se pergunte: por que eu quero aprender espanhol? Quais são os meus motivos? Você não sabe? Então, para esse vídeo e anota. Faça uma lista desses motivos. E para quê? Isso vai ser muito importante, porque na hora que você realmente pensa em desistir, você vai olhar essa lista, vai olhar seus motivos, vai olhar seu objetivo e você não vai desistir. Então, pessoal, é muito importante que vocês tenham um objetivo, tá? Talvez seja chegar à fluência, talvez seja vocês viajar com tranquilidade, talvez ser independente, né? Não ficar dependendo de uma agência, talvez você mesmo aluga um carro, pergunta, sabe responder, né? Então, o que que vocês querem, tá? Tenham isso muito, muito claro. Segunda dica que eu quero dar para vocês, que é muito importante. Tenha contato com o espanhol todos os dias. Sim, você precisa ter contato com o espanhol todos os dias, gente. Você tem que passar tempo com ele. Somente assim você realmente vai chegar à fluência. E até talvez você faça assim, né? E já deve ter acontecido que você vai ter a prova e você estuda no último dia. Então, já tem estudos que comprovam que a regularidade é muito mais importante. Então, você até pode passar 20 minutos, talvez meia hora todo dia, e isso vai ser muito melhor que você estudar tudo de uma vez, tá? Até porque você vai esquecer, gente, se você estuda tudo de uma vez. Então, dedique-se todo dia um pouco de tempo para aprender esse idioma que você ama de paixão, que é o espanhol. Então, eu vou dar algumas dicas que são básicas para você ter contato com o espanhol todos os dias, mas não de um jeito chato. Eu quero que essa experiência realmente seja gostosa, tá? Que o processo seja muito bom. Primeira dica: coloque seu celular, sim, seu celular, coloque o espanhol como idioma principal, tá? Isso vai te ajudar. No começo, talvez você fique um pouquinho perdido ou perdida, mas você vai procurar essas palavras ou expressões que você não entende e vai aprender. Depois, com o tempo, você vai ver que vai entender muita coisa mesmo, tá? Segunda dica: assista filmes. Gente, isso ajuda muito. Vocês precisam assistir filmes em espanhol. No começo pode ser até com legenda, mas depois tira a legenda, tá? Tira mesmo. Isso vai te ajudar demais. E não precisa ser somente filme, tá? Pode ser programa de TV, pode ser seriado. Vocês podem escutar rádio, podcast. Isso vai te ajudar muito mesmo. E o mais bacana de tudo, que vão ser filmes ou programas que sejam do teu interesse, tá? Então vocês têm que fazer da experiência algo bem bacana, com coisas que vocês gostam. Até a música, tá? Se você gosta de cantar música, se você gosta de escutar música, escute em espanhol. Isso vai te ajudar demais. Tá bom, pessoal? Então, olha, muita dica boa para vocês passar tempo com espanhol todos os dias, tá bom? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês. O que vocês acham que é mais importante? A disciplina ou a motivação? Eu acredito que é a disciplina. Por quê? Porque você no começo, talvez até você comprou um curso de espanhol e está super motivada, está estudando, estudando, mas depois você não tem aquela motivação que tinha no início. Então, realmente, você até pode olhar a lista, tá? Essa lista que eu falei com os motivos ajuda, mas vai ter dias que você simplesmente não vai ter vontade de estudar espanhol. Então,
Nessa hora é mais importante se a disciplina. Você vai sentar, mesmo sem vontade, e vai estudar todo dia, porque você tem bem claro o seu objetivo, né? A gente fez a listinha, colocou o objetivo que você quer. Vamos supor que é chegar à fluência. Então, se você quer realmente alcançar esse objetivo, você precisa estudar todos os dias, tá bom? Outra coisa que ajuda muito para praticar a pronúncia e melhorar a sua fluência é você ter contato, no caso, com pessoas que falam essa língua, tá? Os nativos ajudam demais. Então, realmente procurem se falar com essas pessoas, tá bom? E escutem também essas pessoas. Já falei como, né? Tem o podcast, rádio, filme. Ixi, tem muita opção mesmo, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. Outra dica que eu queria dar, que é muito importante. Terceira dica, para você não desanimar no processo. Por quê? Porque aprender uma língua não é algo que você vai aprender numa semana, tá? É um processo que pode demorar um pouquinho mais, talvez, do que você pensava. Então, realmente, para você não desanimar, eu vou te dar duas dicas. A primeira dica é você estabelecer pequenas metas que sejam fáceis de atingir. Por exemplo, todo mundo sabe que para se comunicar bem em algum idioma, por exemplo, o espanhol, você realmente precisa adquirir vocabulário. E para você conseguir se comunicar em espanhol, você precisa saber pelo menos entre 2.000 a 3.000 palavras, tá? Então, você precisa. Agora, se você quiser entrar num patamar mais avançado, vai ser mais de 3.000 palavras. Mas daí, qual meta você poderia estabelecer que seja fácil e pequena, né? Que seja fácil de atingir e uma meta pequena. Poderia ser você estudar 15 palavras por dia. Se você calcula 15 palavras por dia em 6 meses, vai dar quase 3.000 palavras, um pouco menos. Mas, gente, é muita coisa, né? Então, multiplica isso por um ano. Ou se você quer ir mais rápido, tá? Estuda 20, tá? Mas é uma meta que você consegue sim. E eu aconselho vocês, por exemplo, se vocês encontram uma palavra que vocês não conhecem, claro, vocês vão procurar. Mas eu aconselho você tentar não decorar somente a palavra, vocês tentar criar uma frase com essa palavra. E que no caso, nessa frase, a única palavra desconhecida seja essa palavra nova que você quer aprender. Então, desse jeito, você vai aprender muito mais rápido, tá? Com frases. Então, aprenda palavras, colocando elas num contexto, ou aprenda expressões, tá bom? Em espanhol. Isso vai te ajudar demais. Ah, mas professor, eu tenho muita dificuldade para decorar essas palavras. Pessoal, se você quer que eu faça um vídeo que vai te dar umas dicas super bacanas para você decorar muitas palavras por dia, escreve aí nos comentários que eu faço esse vídeo, tá bom? Vamos ver quantas pessoas tem ali. Eu vou fazer sim, se vocês querem nos comentários, tá bom? Outra dica que eu queria dar para vocês não ficarem desanimados no processo, tá? Outra dica que é muito boa é você não ficar se comparando com outras pessoas. Gente, cada um tem seu ritmo, cada um tem a sua velocidade. Não porque a outra pessoa, sei lá, ela aprendeu espanhol, eu aprendi em 6 meses. Você vai conseguir em 6 meses. Gente, cada pessoa é diferente. Então, deixem de se comparar com outras pessoas. Se você quer se comparar com alguém, se compare consigo mesma. Isso é o melhor que você pode fazer. Então, é bom você estabelecer uma meta com um tempo, tá? Falar, eu quero chegar à fluência num ano. Pronto. Mas a velocidade, né? Aí você que vai controlar. Mas não se comparando com outras pessoas, porque isso só atrapalha.
Eu queria até fazer uma reflexão assim com vocês. O que vocês acham que é mais importante? A direção ou a velocidade? Eu acredito que é a direção. Então, se vocês têm bem claro esse objetivo que eu falei, né, que no caso da ilustração era tirar a carteira de motorista, mas talvez no espanhol seja chegar à fluência, você tendo bem claro esse objetivo, olha, a direção certa é o mais importante. A velocidade, já falei, é bom estabelecer um prazo, né, que você consiga, mas depende de cada pessoa. Tá bom, pessoal? Então, não esqueçam dessas duas dicas para você não desanimar no processo. Então, estabeleça pequenas metas fáceis de atingir, não se compare com outras pessoas, tá? Também seja uma pessoa humilde, tá? Você vai errar, igual como uma criança quando tá aprendendo a falar, você vai errar, mas não tem problema, você pode rir de si mesma e continuar aprendendo a língua, tá? Então tenha paciência consigo mesma, que você vai conseguir sim, tá bom? Vamos lá, pessoal. Outra dica que eu queria dar para vocês. Anotem aí, já dei 3 dicas, hein? Tenha um objetivo. Segunda dica, tenha contato com o espanhol todos os dias. Terceira dica, né? Eu falei duas outras dicas bem bacanas para você não desanimar no processo. E agora vamos para a quarta dica de hoje, que é algo muito importante para você realmente chegar à fluência. Se você deseja chegar à fluência, é você ter um método simples e eficiente para chegar à fluência em espanhol. Gente, mas o que é isso de fluência, né? Talvez vocês, sei lá, quando eu estou falando disso, vocês ficam meio na dúvida. Eu vou explicar a minha definição, tá? Para mim, fluência é você entender muito bem o espanhol falado e se comunicar bem, tá? Agora, como assim, professora, entender muito bem o espanhol falado e só se comunicar bem? Gente, eu vou explicar isso melhor, tá? Basicamente é o seguinte: você precisa entender muito bem os nativos, tá? Para você poder responder alguma pergunta que talvez eles te façam. Como é que você vai responder algo que você nem entendeu? Então você precisa, sim, gente, entender muito bem mesmo. Por isso que eu recomendei vocês realmente escutar bastante, tá? Mas agora vocês precisam se comunicar bem em espanhol. Não precisam, talvez, falar perfeito, assim, como fala um nativo, sem sotaque. Embora todo mundo tenha sotaque, tá, gente? Ah, você acha que você não tinha? Você tem sim. Pensa aí, como é que fala a pessoa do Nordeste? Como fala a pessoa de Minas? Ou do Rio de Janeiro? Por exemplo, eu morei no Rio de Janeiro por 3 anos e eles falavam leite, quente, perto, sim? E aqui onde eu moro, que é mais no interior, eles falam quente, leite, perto, sim? Então, dentro do próprio país, vocês têm sotaque. Então, gente, por favor, vocês assim, não tentem ser talvez igual a um nativo. O importante é que eles te entendam, tá? E você se comunique bem, que você faça frases corretas, né? Assim, que você se comunique bem e que eles te entendam. Pronto, isso que é o mais importante, tá? Por isso que eu falei que eles têm que, no caso, você precisa se comunicar bem e os nativos precisam te entender muito bem, tá bom? Então fica aí a dica. Agora, outra pergunta que me fazem com frequência é: professora, eu consigo ser fluente sem viajar? Olha, que pergunta interessante. E a resposta é: você consegue sim, você consegue. Realmente seria muito bom, né, se você pudesse fazer um intercâmbio ou talvez morar num país que fale espanhol. Mas, gente, por que essas pessoas aprendem rápido a língua? Porque eles têm exposição ao idioma. Sim, eles passam muito tempo com o espanhol.
E eu conheço até pessoas que moram há muito tempo aqui no Brasil e que não falam bem o português, gente. Então, também isso de que você vai morar no país para aprender a língua, não sempre é verdade. O mais importante é você passar tempo de qualidade com a língua que você deseja aprender. Então, pessoal, não esqueçam, vocês podem sim chegar à fluência sem nunca ter viajado ao país que fala a língua que você deseja. Aqui no caso, a gente está falando do espanhol, né? Mas se aplica para qualquer outra língua, tá bom? Isso é bem importante. E outra coisa que eu queria falar com vocês. Você lembra quando você aprendeu português? Como é que você aprendeu? Ouvindo, ouvindo, ouvindo. Então, gente, se você precisa ouvir muito, muito espanhol, tá? Eu te aconselho escutar textos com áudio. O que que você vai precisar? Basicamente, de um texto, né, em espanhol, obviamente, do áudio do texto em espanhol e da tradução. Ai, professora, você assina com tradução, então? Gente, não é isso. A tradução vai ser somente um recurso, tá? Que vocês vão usar em qual momento? Tipo, vocês pegaram o texto, estão com o áudio e vocês não entendem bem não entenderam bem uma frase. Então, o que que vocês vão fazer no caso? Vocês vão olhar a tradução. Seria como usar um dicionário, tá? Se vocês não querem ter a tradução, usem um dicionário, então, tá bom? Isso vai ajudar e muito, tá? Agora, primeiro, o que que você tem que fazer? Você precisa só ouvir o texto, tá? Só ouvir, sem olhar, tá? Para ver como é que você acha que você está, né? Quanto que você entendeu? Ah, professora, eu entendi só 50%. Tá, tudo bem, não tem problema. Mas você vai ver que conforme o tempo vai passando e você vai escutando, 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 esse 50% já é 70%, tá? Depois ser 80% e depois vai ser 100%. Isso é algo natural, tá, gente? Então, é muito importante que vocês façam esse processo, tá? E depois de vocês escutar o áudio, vocês vão procurar o vocabulário que vocês não sabem. Gente, é muito importante que vocês aprendam vocabulário. É essencial. Eu já falei já, né, que vocês têm que saber mais de 2.000 palavras para você conseguir se comunicar em espanhol, para vocês conseguirem se comunicar. Então, realmente, vocês precisam aprender vocabulário. E eu sei um jeito muito bom de vocês aprenderem expressões, tá? Todo dia. Anota aí nos comentários se você quer saber e quer que eu faça um vídeo explicando em detalhe como você pode aprender talvez 10 expressões ou 15, máximo 20 expressões por dia e não esquecer. Anota aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando isso sim, tá bom? E outra pergunta que muitos me fazem, tá, professora, eu não quero usar a tradução. Que dicionário eu vou usar? Gente, eu vou aconselhar alguns dicionários, tá? Que eu gosto. Tem outras opções, mas eu vou recomendar esses daqui. Prestem atenção, tá, pessoal? O primeiro dicionário, deixa eu procurar aqui, vou compartilhar a minha tela. O primeiro dicionário vai ser esse daqui. Dicionário de la Real Academia Espanhola, tá? Esse dicionário é um dicionário oficial, tá? Da língua. Então, vamos ver. Aqui, ó. Clicam aqui, aí vai aparecer o dicionário. Vocês podem procurar por palavras ou por expressões, tá? Então, no caso, por exemplo, vamos procurar uma palavra que vai ser um verbo, o verbo ser. Vocês procuram aí e o que que vai aparecer? A definição ou diferentes definições. Tem algumas frases, mas olha só que interessante. No caso, quando é um verbo, aparece também a conjugação, pessoal. Então, ó que interessante. Vocês podem olhar todos
estudar a conjugação. E olha, isso daqui tá certo, tá? Porque é algo oficial. Então, eu aconselho que vocês realmente usem. Agora, para quem está começando, eu acho que é bom você procurar, tá? Mas isso daí de ficar decorando, né? Talvez dá para esperar um pouquinho mais, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Que é importante primeiro você aprender a escutar, tá? Então, vocês vão escutar bastante. Essa ajuda que eu dei dos textos com áudio ajuda bastante mesmo. Então, depois, quando vocês já conseguirem, talvez, se comunicar, né? Assim como acontece com a criança, né? Ele escuta, 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 aprende o vocabulário, aí depois ela começa a falar as primeiras palavras, né? Aí o pai e a mãe, o que que eles fazem? Começa a corrigir. Então, nessa hora, talvez, que a gente pode aprender mais detalhes, né? Talvez já quando a gente está falando, já dá para aprender gramática, né, pessoal? Assim, eu acho que, sei lá, se você quiser aprender antes, tudo bem, mas é meu conselho, tá, pessoal? Então, aqui vocês podem ver a conjugação dos verbos, que eu gosto demais. Podem procurar expressões também, aqui vai aparecer, e eu aconselho muito, tá? Dicionário de la Real Academia Espanhola. É assim que se fala em espanhol, tá? Outro conselho que eu quero dar para vocês, esse daqui, é Word Reference. Talvez vocês conheçam, né? Porque tem diferentes idiomas. Mas eu aconselho, né? Espanhol-português, português-espanhol. Aqui eu procurei uma palavra que é um pouco difícil para vocês. Rojo, tá? Rojo. E por que que é interessante? Porque aqui aparece, no caso, o significado, que seria vermelho. E não somente isso, aparece uma frase. Se lembram que eu falei que é muito importante a gente decorar bastante o vocabulário? Mas, por exemplo, se for uma palavra isolada, como rojo, é bom vocês colocarem isso num contexto ou numa frase. E aqui já tem isso. Então, olha só. El coche rojo passou velozmente. Em português, o carro vermelho passou rapidamente. Então, aqui, ó, vocês têm não somente a palavra isolada, senão que também tem a frase, tá? E não somente isso, pessoal, olha só, vocês podem escutar. Sim, vocês podem escutar a pronúncia do México, da Espanha, da Argentina. Vamos ver aqui, ó. Rojo, Vamos ver. rojo, Opa! Vamos ver da Espanha. Rojo, rojo, Opa! rojo, Espanha. Da Argentina. Rojo, rojo. Opa! Ai, professora, mas falou muito rápido. Eu não peguei direito. Tudo bem, vocês clicam aqui e vocês podem aqui mexer na velocidade de reprodução. Então, vou 50%. Rojo, Aí vocês... rojo. Opa, aí falou mais devagar. Tá bom, pessoal? Então, eu aconselho muito esse dicionário. Eu gosto demais, tá? E tem um outro pessoal que também gosta muito, eu também, desse daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Esse daqui. Reverso contexto, ok? Então, por que que é bacana esse daqui? Eu acho bem legal, porque vocês, tipo, eu coloquei aqui uma expressão, tenho hambre. Aqui já aparece, estou com fome, tenho fome, estou faminto. E novamente aparecem algumas frases, tá? Não todas elas estão certas, mas assim, eu acho que tem que ter um pouco de senso, tá? E vocês vão se dar conta quais que realmente não fazem sentido, tá? Mas esse dicionário é ótimo. E vamos ver um outro que eu queria aconselhar, no caso, não é um dicionário exatamente, é o Google Tradutor, tá? Aqui, vamos colocar outra coisa, tá? Tenho muito sueño. E, pessoal, agora fazer a letra N, tá, aí foi. Tenho muito sueño, ok? Então, o que que acontece? Vocês aqui vão ter a tradução, que é tenho muito sono. Agora, vocês podem ouvir também, pessoal, se vocês clicam aqui. Tenho muito sono. Opa!
Ai, professora, falou muito rápido. Não tem problema. Você clica de novo e ela fala mais devagar. Tenho muito sono. Opa, que legal, né? Então, gente, se vocês às vezes pegaram um texto que está em espanhol e vocês, puxa, professora, mas você falou que era texto com áudio e eu não tenho. Não tem problema. Vocês colocam aqui o texto no Google, tá? E ele vai dar, no caso, a tradução, que a tradução ele não é muito boa, não. Só se for, assim, frases mais simples como essa, tá? Mas quando vocês colocam esse recurso para ouvir, olha, eu gosto muito, viu? A pronúncia é muito boa. Então, vocês podem colocar, sim, aqui um texto que não tenha o áudio e escutar. Ah, achou muito rápido? Coloca, clica de novo que vai mais devagar. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que vocês já aprenderam bastante, né? Não esqueçam das 4 dicas de hoje. Qual que era a primeira? Vamos ver? Tenha um objetivo. Isso mesmo. Segunda, qual que era a segunda dica, pessoal? Vamos ver. O pessoal está lembrando aí? Segunda dica. Segunda dica que a gente falou era ter contato com o espanhol todos os dias, tá? Terceira dica para você não desanimar, a gente até falou duas, né? Que é estabelecer pequenas metas e fáceis de atingir e também, no caso, não se comparar com outras pessoas. E a última dica foi realmente para chegar à fluência, usar um método simples e eficiente. Eu dei uma dica, né, dos textos com áudio, tá? Mas tem muitas outras. Agora, uma pergunta que muitos me fazem é a seguinte: professora, mas daí gramática é logo é bom eu ficar já logo estudando muita gramática, gramática? Gente, eu não aconselho isso. Por quê? Porque vocês podem ficar viciados nas regras. Já escutaram isso? Sabe essa pessoa que para no caso, responder uma pergunta que o nativo faz, ela fica pensando, peraí, como é que se fala isso mesmo? Ah, mas eu acho que seria no pretérito perfeito. Gente, por favor, né? Vocês acham que uma criança que fala com fluência, ela faz isso? Ela nem sabe o que é o pretérito imperfeito ou pretérito perfeito. E ela fala. Então, pessoal, eu não estou falando para vocês assim que vocês não têm que estudar gramática. É importante, mas tudo ao seu tempo, tá? Então, eu aconselho primeiro, assim como acontece de forma natural, vocês primeiro escutar, tá? Escutar e bastante. Adquirir muito vocabulário, aí vocês vão ver sim que vocês vão conseguir falar e, claro, vocês não vão ficar falando como uma criança. Vocês têm que ir melhorando. Porque o que vocês achariam se depois de estudar, sei lá, espanhol por 5 anos, vocês estão falando yo tener hambre? Por favor, né? Vocês têm que falar yo tengo hambre ou tengo hambre. E eu acho que vocês também talvez acham bonito, né? No início, vocês veem uma criança e ela fala assim uma frase: homem, fome. Ah, é até engraçadinho, né? Mas depois, conforme o tempo vai passando, se espera que ela fale corretamente e que forme as frases, né? Que a gramática esteja certa. Então, sim, vocês precisam estudar gramática, mas muito mais importante para vocês desenvolverem as 4 habilidades que são falar, entender, escrever e ler, vocês precisam praticar e praticar bastante. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que foi isso por hoje. Escreve aí nos comentários se você gostou, se você concorda, se você tem alguma dúvida também, por favor, deixa a dúvida. Ah, professor, eu quero que você faça um vídeo sobre isso. Gente, eu vou fazer. Então, muito obrigada. Se você ainda não me segue no Espanhol na Veia, no meu Insta, tem no YouTube, também no Face, procure aí, porque eu estou dando dicas todos os dias. Dicas valiosas, tá bom? Muito obrigada e
Hasta luego. Até logo.